Esse nosso caso de hoje ocorreu em 2021. É um caso que ficou muito marcado nos Estados Unidos porque ele não precisava ter acontecido. Foi algo que ocorreu, mas que poderia ser evitado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, alguns vídeos que são de mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha esse vídeo aqui com os amigos também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Brandon Holley nasceu em 20 de agosto de 2001. Quando ele era pequeno, sua mãe Sheila o descreveu como um garotinho feliz que amava pescar em montanhas russas. Mas seu comportamento mudou completamente depois que ele completou 3 anos. Teve um evento que foi muito perturbador e marcou muito o Brandon. O seu pai tirou a própria vida quando ele tinha apenas 3 anos de idade. O pai e a mãe brigavam muito, tinham muitas discussões. E sempre que a mãe dizia que deixaria o pai, ele sempre dizia que se ela fizesse isso, ele tiraria a própria vida. E foi exatamente isso que aconteceu num dia. Um dos vizinhos encontrou o corpo do pai do Brandon no quintal e é claro que aquilo foi muito traumático para a criança que tinha apenas 3 anos. E depois disso, ele passou a ter uns comportamentos bem estranhos. Quando o Brandon soube disso, que seu pai tirou a própria vida, ele ficou perturbado. Logo depois, Sheila começou a notar alguns comportamentos estranhos que ele estava exibindo, e isso não estava relacionado ao luto por perder o pai. Com apenas 4 anos de idade, ele começou a ter grandes ataques de raiva sempre que sua rotina era alterada. Logo ele começou a mostrar sinais de depressão e começou a ameaçar a própria mãe, dizendo que faria a mesma coisa que o pai fez. Ele deu essas declarações quando tinha apenas 4 anos, e a partir daí ele ficou muito isolado de tudo. Conforme Brandon foi ficando mais velho, os sintomas pareciam piorar. Além da depressão e dos acessos de raiva severos, ele também exigia usar 3 shorts. Quando ele estava assistindo TV, ele ficava sentado se balançando para frente e para trás. Sua mãe decidiu levá-lo para ver um profissional de saúde mental e ele foi diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de comportamento disruptivo e transtorno de ansiedade generalizada. Na época ele estava com 10 anos e o médico receitou um medicamento chamado Lexapro, um antidepressivo comum que também ajuda com a ansiedade. Quando Brandon estava com 11 anos, ele cometeu seu primeiro ato violento e foi contra a própria mãe. Houve um incidente em casa, onde Brandon estava brincando com água junto com o namorado de sua mãe. A brincadeira tomou um rumo perturbador quando o namorado da mãe espirrou água sem querer nele. Imediatamente Brandon teve uma crise de raiva e se trancou no banheiro. Sheila tentou fazer Brandon abrir a porta porque estava com medo de que ele pudesse se machucar, mas a criança trancou a porta e não permitiu que a mãe entrasse. Logo depois ele saiu do banheiro e foi em direção a ela. Ele a socou, chutou e até a mordeu. Sheila implorou por ajuda, mas isso não impediu Brandon de atacá-la, pois ele pegou 2 facas da cozinha. A polícia chegou ao local e felizmente conseguiu controlá-lo, pois ele tinha sua mãe presa na sala de estar e a situação estava descontrolada. Os ferimentos que a Sheila sofreu não foram tão graves, apenas um ferimento no seu antebraço, mas a partir desse dia, ela começou a sentir medo do próprio filho. Brandon, que estava com apenas 11 anos, foi preso naquele dia e acusado de agressão, confinamento criminal e intimidação, mas ele passou apenas algumas horas em uma unidade juvenil antes de ser solto e voltou para casa para viver com sua mãe. Sheila estava com medo por sua vida, mas ela precisava ajudar o filho. Ela continuou a levá-lo para a terapia na esperança de que ele pudesse melhorar, mas ele continuou se metendo em brigas na escola e parecia que seu comportamento estava cada vez pior. Em 2014, Sheila decidiu tirar Brandon da escola e começou a educá-lo em casa. Uma assistente social fazia visitas domiciliares toda semana para monitorar a situação e parecia que as coisas tinham melhorado um pouco. Mas Brandon desistiu de estudar e abandonou os estudos quando estava na 6ª série. Agora que ele não estava indo para a escola e não estava aprendendo em casa, ele tinha muito tempo livre. Com sua saúde mental deteriorada, ele não tinha amigos e era jovem demais para sair e conseguir um emprego.
Ele estava preso em casa e sem nada significativo para fazer, então começou a pesquisar muito na internet. Foi nesse momento que o Brandon ficou obcecado por tiroteio em massa. Era apenas isso que ele pesquisava. Todas as suas pesquisas envolviam armas, violência, mortes, e ele ficou realmente muito obcecado por esse tema de assassinato em massa, tiroteio em massa. Em 2015, quando ele completou 14 anos, ele foi avaliado pela Riley's Children Foundation, uma fundação que ajuda na saúde das crianças. Em sua primeira consulta, ele confessou que gostava de pesquisar sobre tiroteio, mas ele também disse aos profissionais que o tratavam que se sentia mal pelas vítimas e suas famílias, e que ele simplesmente não conseguia se ver fazendo algo assim. Seus relatórios médicos disseram que ele demonstrou empatia pelas vítimas. Não está claro se ele realmente se sentiu assim na época, ou se ele sabia o que tinha que dizer para fingir que estava saudável. Nos anos seguintes, Brandon desistiu de tomar a sua medicação. Ele ficou realmente isolado do resto do mundo e passava a maior parte do tempo no computador. Ambos eram sinais de que ele estava piorando muito mentalmente, além de não tomar a sua medicação. Sheila tentou o melhor que pôde para controlar seu filho. Ela o amava muito e ao mesmo tempo sabia que ele era capaz de machucar a si mesmo ou os outros. Em 2 de março de 2020, quando Brandon tinha 18 anos, ele decidiu que queria comprar uma arma. Sua mãe o levou até uma loja para dar uma olhada. Ela não podia simplesmente não deixar ele comprar uma arma porque ele já tinha 18 anos e não precisava de permissão para comprar uma. Naquela noite, quando Sheila e Brandon chegaram em casa, ela foi para outro cômodo e fez uma ligação para a polícia. Ela queria avisá-los que ele tinha acabado de comprar uma arma e que ela estava com medo de que ele pudesse tirar a própria vida. Felizmente, eles levaram as preocupações a sério. E no dia seguinte, 3 de março, uma equipe foi até a casa deles. Eles algemaram Brandon enquanto confiscaram a sua arma que ele tinha acabado de comprar. Enquanto estavam lá, Brandon continuou olhando para o computador. Os profissionais então perceberam isso e apreenderam o computador para puxar seu histórico de pesquisa e o levaram para uma clínica de saúde mental para uma avaliação. Sheila esperava que eles pudessem interná-lo por pelo menos alguns dias, mas foi apenas algumas horas depois que ela recebeu um telefonema dizendo para ir buscá-lo. Os relatórios médicos revelaram que Brandon havia dito ao médico que se sentia bem, não era suicida e não havia dito nada sobre querer morrer por um policial, algo que ele já tinha dito à sua mãe no passado. Eles acreditaram em sua palavra e o liberaram de volta para sua mãe. Suas pesquisas no computador revelaram diferentes camadas da vida de Brandon, que muitas pessoas não conheciam, sendo a maior delas sua obsessão por My Little Pony. Brandon tinha pelo menos 2 páginas no Facebook dedicadas a My Little Pony e fazia parte de várias comunidades online. Há vários garotos assim como Brandon, e eles recebem o nome de Brownies, que é uma combinação da palavra bro e ponies. Alguns Brownies são garotos normais que apenas gostam do desenho, mas por algum motivo isso também atrai nazistas, supremacistas brancos e predadores. Nas comunidades online do My Little Pony, você encontrará alguns desenhos inocentes, mas também é possível encontrar essas mesmas imagens com insultos racistas, referências ao nazismo e neonazistas. Brandon provavelmente gostou de ter essa comunidade online de outros homens com interesses semelhantes ao dele. Brandon visitou sites extremistas, incluindo muitos fóruns sobre tiroteio. Quando as autoridades verificaram seu histórico e viram sobre o que ele estava pesquisando, eles tinham motivos suficientes para confiscar sua arma. Mas por outro lado, tudo que Brandon teve que fazer foi negar tudo, e por algum motivo, as autoridades acreditaram nele, e não acharam que ele fosse um risco para a comunidade ou para si mesmo. O que deveria ter acontecido nesse ponto é que as autoridades deveriam ter promulgado a Lei da Bandeira Vermelha de Indiana, que também é conhecido como a Lei Jake Large, um policial que foi morto por uma pessoa com doença mental que teve sua arma confiscada pelas autoridades. Naquela época não havia lei em vigor, então eles tiveram que devolver a arma e essa pessoa pegou a arma e matou um policial. Depois que a arma de Brandon foi confiscada, de acordo com esta lei, deveria haver uma audiência de no máximo 14 dias após a arma ter sido tirada dele. Se uma declaração juramentada tivesse sido protocolada no tribunal e uma audiência tivesse ocorrido, Brandon teria sido avaliado naquele momento para determinar se a arma deveria voltar para ele ou se ele era um risco. As autoridades podem ficar com a arma e suspender sua licença de porte de arma ou proibi-los de possuir legalmente quaisquer armas.
Mas por algum motivo que a gente não conhece, isso não aconteceu. O FBI e um policial estadual de Indiana visitaram Brandon em sua casa para falar sobre seu histórico de buscas e o que deveriam fazer com a arma confiscada. Eles perguntaram a ele sobre seu interesse em My Little Pony e, de acordo com Sheila, Brandon ficou visivelmente chateado com essas perguntas, já que ele tinha vergonha e não queria que as pessoas soubessem. Ele negou ter qualquer afiliação com neonazistas naquela comunidade online. As autoridades então perguntaram ao Brandon o que ele queria que eles fizessem com a arma, e o Brandon disse que eles poderiam simplesmente descartá-la porque ele não se importava mais com aquilo. Ele disse que não estava se sentindo deprimido, triste nem nada, e que só tinha comprado aquela arma porque ele queria caçar com seus amigos. E as autoridades acreditaram nisso. Ele disse às autoridades que agora não se importava em ter uma arma e iria se concentrar em melhorar sua vida, incluindo voltar aos estudos e conseguir seu diploma. Ele estava dizendo a eles todas as coisas certas e as autoridades pareciam acreditar. Nenhum deles percebeu que havia algo muito errado com Brandon. Depois dessa conversa com as autoridades, ele fez algumas mudanças em sua vida e conseguiu um emprego na FedEx e agora ganhava seu próprio dinheiro. Agora que ele estava saindo mais de casa, sua mãe esperava que tudo estivesse tomando um rumo melhor. Talvez ele só precisasse crescer um pouco, conseguir um emprego e colocar sua vida de volta aos trilhos. Essa era a esperança que ela tinha. Mas isso nunca aconteceu. Nos meses seguintes, Brandon economizou seu dinheiro para comprar 2 armas novas. No ano de 2021, ele estava em um estado mental pior do que nunca. De repente, ele parou de aparecer para trabalhar sem dar nenhuma satisfação. Ele estava muito bravo, a ponto de querer ligar para o FBI e gritar com eles sobre sua experiência em lidar com eles. Ele estava bravo com todas as acusações contra ele e de que ele era um perigo, um possível neonazista. Ele alegou que eles estavam arruinando sua chance de ser aceito pelos militares. Em março daquele ano, Sheila levou Brandon à Middletown West Side Clinic para aconselhamento de emergência. Eles ficaram sentados na sala de espera por horas, querendo ver um profissional de saúde. Mas infelizmente naquele dia a clínica estava com falta de pessoal e ele não foi atendido. No final de março, Brandon conseguiu se encontrar com um profissional de saúde mental, onde expressou o quão irritado ele estava e como ele tentou tirar a própria vida após o FBI ir até a sua casa. Foi notado em seus registros médicos que ele poderia ser um risco para si mesmo e para os outros, e que ele não tinha empatia. Eles agendaram mais sessões porque estava muito claro de que Brandon estava em crise. No início da noite de 15 de abril de 2021, Sheila voltou para a casa do trabalho. Ela disse que o Brandon estava muito feliz naquele dia, e isso com certeza não era comum, porque nos últimos meses ele estava muito deprimido, mal tinha forças de se levantar da cama, mas naquele dia ele estava muito feliz. E isso pareceu até um pouco estranho. Os dois jantaram juntos e o Brandon disse para ela que iria tomar um banho e depois iria para sua cama. E ela acreditou nisso. Às 11 horas daquela noite, Brandon foi filmado pelas câmeras de segurança entrando no estacionamento da unidade da FedEx Smart Post, onde ele costumava trabalhar. Ele levou seus 2 rifles com ele. Ele entrou e começou a abrir fogo contra qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele não tinha alvos específicos. Em vez disso, ele atirava aleatoriamente enquanto as vítimas corriam para se salvar. A polícia recebeu ligações de vários indivíduos relatando que havia um tiroteio, com muitos deles acreditando que havia 2 atiradores por causa dos tiros. Para algumas pessoas, tudo o que eles podiam fazer era se esconder. Havia áreas da instalação onde nenhum celular era permitido, então eles não podiam nem pedir ajuda. Quando Brandon terminou, ele foi para o estacionamento, onde novamente começou a atirar enquanto as pessoas tentavam fugir. Ele então tirou a própria vida. Seu corpo foi encontrado vestindo uma camiseta do My Little Pony, que apresentava seu personagem favorito. Menos de 1 hora antes do tiroteio, ele postou uma mensagem em sua própria página no Facebook que dizia: "Espero poder estar com Applejack na vida após a morte. Minha vida não tem sentido sem ela. Se não há vida após a morte e ela não é real, então minha vida nunca importou de qualquer maneira." E ele incluiu uma foto sua segurando a sua arma. No curto período em que Brandon esteve lá, ele matou 8 pessoas, com idades entre 19 e 74 anos. Ele feriu mais 5. As vítimas eram Matthew Alexander, de 32 anos, Samara Blackwell, de 19, Amarjet Joel, de 66, Jasvinder Kaur, de 50, Amarjit Sikon, de 48,
Jaswinder Singh, de 68, Carly Smith, de 19 e John Wessert, de 74. Este é o tiroteio em massa mais mortal da história de Indiana. Havia pelo menos 100 pessoas na unidade no momento do tiroteio, e muitas delas estavam trocando de turno ou em uma pausa para se alimentar. No dia 16 de abril do mesmo ano, o presidente na época, Joe Biden, deu uma entrevista coletiva e condenou a recente série de tiroteios em massa nos Estados Unidos e pediu ao Congresso que proibisse armas de estilo militar e carregadores de munição de grande capacidade. Em 18 de abril, a família de Brandon pediu desculpas às famílias das vítimas por suas ações. Políticos fizeram apelos para revisar e fortalecer a Lei da Bandeira Vermelha. Em 19 de abril, a FedEx estabeleceu uma campanha no GoFundMe para coletar doações em apoio aos sobreviventes e às famílias das vítimas. A FedEx contribuiu com $1 milhão para o fundo. Em 23 de abril de 2022, 8 árvores em memória das vítimas foram plantadas no Arsenal Park, em Indianópolis. Em 13 de abril de 2023, vítimas e familiares do tiroteio entraram com uma ação judicial contra o distribuidor americano do carregador de alta capacidade que foi usado no ataque, 2 executivos da empresa e o fabricante das armas. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que o Brandon teve muitos problemas, que ele deu muitos sinais de que tinha alguma coisa muito errada com ele, mas infelizmente nada foi feito, principalmente a questão das armas. As pessoas reclamaram muito disso, porque podia ter sido evitado, tinha uma lei para isso, mas mesmo assim ninguém fez nada. Acredito que ele conseguiu enganar muito bem as autoridades. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.